Que alegria estarmos na casa do Senhor e poder congregar e louvar o nome do Senhor. E essa é a razão que nós nos encontramos aqui nessa manhã. Nós nos encontramos aqui nessa manhã porque o nosso desejo é que o nome de Jesus seja engrandecido. Nós entendemos que não há outro caminho, não há outro entre os homens que seja digno de receber toda a honra e toda a adoração, senão o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E essa é a razão mais importante pela qual nós chegamos aqui. E dado essa razão, eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Eu tenho certeza que se você chegou a esse lugar, você chegou porque Deus trouxe você aqui, porque Ele quer falar ao seu coração. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós faremos essa leitura do versículo de número 19 ao versículo de número 31. Lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo uma série de sermões das parábolas de Jesus, o qual nós denominamos Discover. E a ideia é que nós possamos descobrir verdades importantes para as nossas vidas, as quais Jesus transmitiu aos seus discípulos através das parábolas. Portanto, as parábolas fazem parte da proclamação do discurso de Jesus, do ensinamento de Jesus aos seus discípulos, e nós entendemos que elas são extremamente atuais e importantes para o nosso contexto como igreja. E nessa manhã eu quero ler com os irmãos, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia atentamente o que diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Disse: Pai Abraão, tem misericórdia a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentas. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormenta. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor, a Tua palavra tem sido aberta nesse momento e lida diante de nós. E nós cremos na Tua promessa de que a Tua palavra não volta vazia, mas ela chega, ó Deus, nos lugares onde realmente necessitam
E nós temos a plena certeza de que estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo guie as nossas vidas para não sairmos daqui diferentes da Tua palavra. Para não sairmos daqui, ó Deus, sem o alimento, ó Deus, para as nossas vidas, mas que saiamos daqui com a convicção de que nós sempre contigo teremos um futuro melhor. Nós te pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu resolvi falar sobre essa parábola em 2 sermões, e na verdade eu poderia falar em muitos outros sermões, pela riqueza desse texto bíblico, e também pela própria especulação que existe acerca dos últimos tempos. Há muitos estudos, há muitas especulações que são feitas acerca da escatologia. O que é que significa escatologia? Escatologia é uma junção de duas palavras do grego, escatos, que significa últimos, e logia, o estudo dos últimos tempos. Então, nós sabemos que há muita especulação sobre esse tema. Mas onde nós podemos encontrar um verdadeiro fundamento, que realmente pode trazer paz ao nosso coração, e nós podemos ter a convicção e a certeza, ainda que nós ainda não vivemos, ainda que nós não chegou até nós esse momento, mas podemos ter a certeza de que quando esse momento chegar, nós saberemos o que vai acontecer, é que alguém com autoridade, e alguém que provou isso, e alguém que sabe exatamente o que isso significa, diga a nós. E é por isso que esse texto bíblico, essa passagem bíblica de Lucas, essa parábola acerca do homem rico e Lázaro, ela tem muitos ensinos para nós. E o que dá mais autoridade para nós, esse texto bíblico, é que o próprio Jesus está dizendo. E antes que todas as coisas viessem a existir, Jesus estava antes de todas as coisas. Quando todas as coisas foram criadas, Ele já era, porque Ele é o próprio Deus. Mas Jesus, sendo Deus, veio a esse mundo, e a palavra de Deus diz que Ele morreu, e Ele o quê? Ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele esteve nas regiões, e que Ele experimentou a morte, que Ele viu como é a vida, e Ele como Criador, sabe exatamente o que vai acontecer depois da morte. E é por isso que esse texto tem extrema autoridade para todos nós. Portanto, Jesus é a referência. E Paulo diz isso claramente para nós, quando nós vamos em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que nos ajuda a entender acerca dos últimos tempos. Diz assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, o que é que Paulo está dizendo? O que vai acontecer comigo e com você? Como vai ser o céu? Como vai ser a nossa vida depois da morte? A grande referência é quem? É Jesus. Jesus é a nossa referência. Nós não saberemos se lá no céu nós vamos comer ou não. Como é que nós vamos saber? Jesus, depois de ressuscitar, comeu ou não comeu? Essa é a nossa referência. Como estava o corpo de Jesus depois de haver ressuscitado? Um corpo glorificado, ele estando no meio dos seus discípulos, depois de haver ressuscitado. Jesus é a nossa referência, porque ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado e nós teremos uma vida semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Portanto, Jesus conta essa parábola para os discípulos, para falar aos discípulos acerca de onde nós estaremos depois dessa vida. E essa é a pergunta que eu lancei para os irmãos na última vez que preguei aqui. Onde nós estaremos depois dessa vida? E nesse texto aqui, Jesus coloca dois cenários. E é interessante porque, apesar desse texto ter dois cenários, o cenário do céu e o cenário do inferno, nós vamos ver que Jesus se concentra em falar acerca do inferno.
Apesar de nós vermos o contexto de Lázaro estando no seio de Abraão, nós vamos ver que Lázaro em nenhum momento ele conversa. Em nenhum momento no texto Lázaro fala alguma coisa. Em nenhum momento do texto nós vemos alguma descrição acerca do que vai ser o céu. A única descrição que se diz é que Lázaro está no seio de Abraão. E o que é que significa essa definição de o seio de Abraão? Essa definição é importante porque na tradição dos judeus, na tradição do povo de Israel, tem-se em mente que Abraão é o quê? O pai da fé. E Abraão é o pai, o representante, o grande patriarca da nação de Israel. Portanto, na tradição do povo de Deus, sempre houve em consideração, o judeu sempre teve em mente que no dia em que ele chegar nos céus, quem é que vai o receber? Abraão. E aqui está dizendo que Lázaro está no seio de quem? De Abraão. É como se Lázaro, ao chegar na presença de Deus, ele recebe um grande afago e um grande abraço de Abraão. E ele está ali, abraçado com o seu pai Abraão, sendo consolado, sendo cuidado, sendo abraçado e recebendo todas as honras de um filho, como nós sempre fazemos com os nossos filhos. Portanto, esse é o cenário que Jesus usa para falar para os seus discípulos e também falar aos fariseus daquela época. Mas o texto se concentra em descrever a realidade do inferno, em descrever a realidade que aquele homem rico está passando. E nós não podemos fugir desse tema, irmãos, porque Jesus falou mais do inferno do que dos céus. Jesus foi o grande pregador e na Bíblia foi quem mais falou sobre esse tema. E por que Jesus fala sobre isso? Jesus fala sobre isso exatamente para que nós possamos entender, para que nós possamos extrair verdades importantes para nós sobre esse tema. E quais são as verdades que nós podemos extrair sobre esse tema nessa manhã? Em primeiro lugar, o tema de onde nós estaremos depois da morte, a realidade do inferno, é crucial, é fundamental, em primeiro lugar, porque nos ajuda a entender o seu próprio coração. A realidade de uma vida após a morte nos ajuda a entender o nosso próprio coração. O que é que isso significa aqui no texto? Quando nós analisamos o texto aqui, nós vamos ver aqui algo muito interessante. Versículos 19 e 21. Diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O que é que esse texto nos indica aqui? O texto nos indica, em primeiro lugar, algo interessante que nos chama a atenção aqui, é que Lázaro recebe um nome. E segundo os comentaristas desse texto, o fato de Lázaro receber um nome é extremamente importante. Porque ainda depois da vida, nós vamos precisar de um nome. Porque no céu, nós preservaremos a nossa identidade. No céu, nós vamos nos relacionar uns com os outros. No céu, nós estaremos na presença de Deus. No céu, nós seremos identificados. Nós teremos a nossa identidade em Cristo extremamente preservada. Mas se você observar no texto, você vai ver que não há um nome para esse homem rico. Porque qual era a identidade desse homem? A identidade desse homem estava fundamentada no seu status e na sua riqueza. E isso é o que acontece quando nós estabelecemos o sentido da nossa vida. Quando nós estabelecemos a nossa identidade,
nas coisas que nós temos. E qual é a grande chave desse texto bíblico aqui? O grande problema que Jesus está destacando nessa passagem bíblica aqui é a capacidade que eu e você temos de tomar as coisas boas que acontecem na nossa vida e fazer o fim dessas coisas boas em si mesmo. O que é que isso significa no texto aqui? Não, o problema do homem rico não é o fato dele ser rico, porque a riqueza em si, ela é boa. O dinheiro em si não é mau. Qual é o problema do texto aqui? O problema do texto é que esse homem faz da riqueza um fim em si mesmo. Esse é o problema. O problema está no nosso coração. É por isso que nós entendermos esses dois exemplos aqui é extremamente importante, porque as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, nós não podemos fazer delas um fim em si mesmo. Porque esse é o grande perigo da vida. São as coisas que tomam o lugar de Deus. Portanto, tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, muitas vezes essas coisas boas podem se transformar em coisas ruins quando nós fazemos um fim nelas mesmas. E é isso o que Jesus está destacando nessa passagem. Observe o que diz o versículo 19. Esse homem era um homem rico e ele se vestia de quê? De púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Nós vemos no texto aqui uma tendência muito clara ao consumismo. Nós vemos aqui um homem, talvez, que está dominado por uma realidade que eu e você vivemos aqui nesse país, que é a realidade do consumismo. E nós sabemos que estando nesse país aqui e tendo acesso às coisas tão fáceis como nós temos, é muito perigoso nós fazermos disso um fim em si mesmo. E muitas vezes nós ficamos viciados de compras. Nós ficamos viciados de ter. Nós ficamos viciados de adquirir coisas. Nós queremos cada dia mais os aparelhos eletrônicos de última geração. Nós temos uma televisão boa, mas nós não queremos nós queremos a da última geração. Nós temos um bom computador, mas nós queremos um computador melhor. Nós não nos conformamos com o que nós temos. E nós vamos entrando no consumismo, nós vamos entrando numa escravidão, e isso muitas vezes se torna o fim das nossas vidas. E é isso que Jesus está condenando aqui no texto. Jesus não está dizendo que vestir-se bem é pecado. Mas quando você faz disso uma condição para você estar feliz ou não, isso é um pecado. Quando a sua felicidade depende da quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, isso passa a ser pecado. Esse é o ponto aqui que nós precisamos entender, irmãos. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. E se você observar no texto aqui, você vai ver que quando nós, muitas vezes, alguns comentaristas fazem alguns comentários muito interessantes, porque eles dizem que esse homem aqui provavelmente estava vivendo a realidade do inferno vivo. Por quê? Porque o que é o inferno? O inferno é nós muitas vezes vivermos a escravidão aqui, nesse mundo no qual nós estamos. Se você observar, aquele homem não pede para Jesus tirar ele do inferno. Já percebeu no texto aí? Se você observar no texto, você vai ver que aquele homem não pede a Jesus para o tirar do inferno. Ele pede a Jesus para quê? Abraão para quê? Para aliviar um pouquinho. Está difícil. É aquela realidade que a gente vive o seguinte, está ruim, mas está bom. Já aconteceu isso aí? Você já viveu essa realidade? Está ruim, mas está bom? Você olha para o seu casamento e você fala assim, está ruim, mas está bom. Você está entendendo?
Você olha para a casa que você está, você fala, está ruim, mas está bom. Porque muitas vezes nós vivemos essa escravidão na vida, e nós vivemos eternamente inconformados, mas nós não queremos nos libertar. Nós não queremos sair muitas vezes da vida em que nós estamos, porque estamos viciados. Você já viu uma pessoa que está viciada em alguma coisa? Quando ela está viciada em jogo, você pode chegar para ela e você pode falar para ela, você tá acabando com a sua vida, você está acabando com os seus recursos, você está destruindo a sua família, isso está te levando para o buraco, isso está destruindo você. Mas o que é que ela faz? Ela segue adicta, porque ela está escravizada naquilo. Ela está vivendo um inferno, porque ela pensa que o jogo traz felicidade para ela, mas não traz. Quando uma pessoa está viciada numa bebida, quando está viciada no álcool, numa droga ou o que seja, ela não consegue se libertar disso. Ela tenta, ela até sabe que está errado, ela até sabe que aquilo está prejudicando a saúde, a vida dela, mas ela não consegue se libertar, porque na verdade aquilo se transformou em uma dependência para a vida dela. Então isso é a realidade do texto aqui. Aquele homem não quer perder, porque ele não pede para sair do inferno. Ele fala, traz Lázaro para cá. Ele pede para Lázaro ir lá. Ele diz, Abraão, manda Lázaro vir aqui e tocar um pouquinho para aliviar um pouco essa tormenta, a minha dor. Portanto, nós temos que ter cuidado com isso, porque sabe o que é que isso aqui identifica para nós? Que o pecado, o que é que ele faz? Ele nos cega. O pecado não nos deixa ver que nós estamos escravizados. O pecado não nos deixa ver que nós estamos indo em direção errada. O pecado não nos deixa ver que nós não estamos felizes, que nós não estamos em paz. Mas nós precisamos daquela droga injetada para a gente sobreviver. Não perca. O que eu quero dizer para a igreja aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa América. Esse lugar, irmãos, é um lugar de muitas oportunidades. É um lugar de bênção. É um lugar que muitas pessoas prosperam e têm condições de construir um sonho e um plano. Mas o que eu, como pastor, tenho visto, tantas pessoas se destruírem pela ambição, pelo descontrole, pelo consumismo, pela inversão de valores, pelo desprezo a Deus, ou abandonar o temor do Senhor, ou muitas vezes se apegar demais ao dinheiro e esquecer da sua fé. Portanto, pensar no inferno, pensar na vida após a morte, é extremamente importante para entender o nosso coração. E a minha pergunta para você nessa manhã, como está o seu coração? Se você fosse escolher, qual opção você gostaria? A opção do mendigo ou a opção do rico? Não tem problema a opção do mendigo ou do rico. O problema é o que você vai fazer com o que você tem. Mas em segundo lugar no texto, nós vemos que a importância de estudar sobre o que vai acontecer conosco depois dessa vida é muito importante, primeiramente para entender o nosso coração, a realidade do nosso coração, mas em segundo lugar para viver em paz com Deus no mundo. A única maneira de nós encontrarmos paz nessa vida é quando nós temos a certeza de que há uma justiça e que há um Deus justo e que uma justiça será feita. Se você observar nesse texto aqui, você vai fazer uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que Lázaro, um homem que era bom, nasceu pobre? Deus, que era um homem que tinha certeza do céu, que tinha Deus, que é o dono do ouro e da prata. Por que Lázaro está ali naquela situação de humilhação, querendo comer as migalhas que caem da mesa
daquele homem avarento. E vem ali, os cachorros vêm ali lamber as suas úlceras, porque ele não tem um lugar onde tomar banho, porque ele não tem recurso. Por que Lázaro está passando por tanta humilhação? E esse homem rico, esse homem avarento, esse homem vaidoso, esse homem que tem tudo o que ele quer, e recebe tanta coisa boa, e por que as coisas ruins acontecem comigo e as coisas boas acontecem com os maus? Já fez essa pergunta? A única maneira de você encontrar paz no seu coração é se você ter a certeza de que há uma consequência para tudo que nós fazemos nessa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a vida do homem não será extinguida depois da morte. Porque essa é uma teoria que tem crescido muito nos nossos dias. As pessoas dizem que depois que você morre, tudo se acaba. Porque essas pessoas são extremamente científicas e materialistas. Então elas dizem que depois que você morrer, todas as coisas se acabam. Não há mais vida após a morte. Outras pessoas dizem que depois da morte há uma espécie de universalismo. O que é que significa isso? Todo mundo vai para o céu, mal e bom. Todo mundo vai para o céu. E há outros que falam acerca de um inclusivismo. O que é que significa isso? O que significa é que Deus vai salvar os seus filhos, mas também Deus vai salvar alguns outros, aqueles que não escutaram o Evangelho. E há muitas teorias para falar acerca dos últimos dias, acerca do que vai acontecer depois dessa vida. Mas o que deve trazer autoridade para nós, o que deve trazer paz ao nosso coração, é o que o Senhor Jesus Cristo nos promete, é o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. E o que o Senhor Jesus Cristo nos diz é o seguinte, irmãos. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens, quando? Em tua vida. O que foi que aconteceu com um homem rico? Ele estava buscando a sua recompensa em vida. Ele estava buscando a sua recompensa aqui. Enquanto que o quê? E Lázaro igualmente aconteceu o quê? Os males. Agora, porém, aqui, ele está o quê? Consolado, e tu em tormentas. O que é que isso significa, irmãos? Nada passará impune diante de Deus. A única coisa que nós podemos tirar de lição aqui para nós, algumas lições muito importantes. A vingança pertence a quem? A Deus. Não queira fazer justiça com a sua própria mão. Não queira vingar-se dos seus inimigos. Não queira fazer a justiça própria, porque a justiça pertence a quem? A Deus. E nós vivemos em um mundo de impunidade. Vivemos em um mundo hoje em que não há nenhum tipo de punição ou nenhum tipo de consequência para um mau comportamento moral. Vocês viram o que está acontecendo no Brasil? Há pouco tempo teve uma exposição de artes, de quadros, e nesses quadros de artes tinham a mesma coisa de você abrir uma revista pornográfica. E na última semana teve uma encenação de artes modernas, e estava lá um homem estendido no chão, pelado, e a mãe com uma filha tocando as partes do corpo daquele homem pelado, e muitas pessoas assistindo, e tudo ok, está tudo bom. O que mais me chocou naquela imagem, foi a atitude da mãe. Aquilo foi o que mais me chocou. Porque as pessoas têm perdido os princípios. As pessoas têm perdido os valores. As pessoas têm vivido como se Deus não existisse. As pessoas têm vivido como se Deus não fosse justo. As pessoas têm vivido como se não há nenhuma consequência para o que nós faremos. Mas o que a palavra
aqui, irmãos, é que necessita, é que é necessário haver justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo. Hoje pela manhã eu abri um portal de notícias do Brasil, portada. As últimas pesquisas dos candidatos à presidência de 2018 do Brasil. É de assustar. É de assustar. Tanta coisa tem acontecido, mas o quê? Onde é que está a justiça? E sabe o que é que acontece aqui, irmãos, desse texto aqui? Isso aqui é exatamente o que fala o Evangelho. E sabe o que é que diz o Evangelho? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tendo o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia nunca nos disse que nós não iríamos sofrer. A Bíblia nunca nos disse que nós não iríamos passar necessidade. Paulo diz o quê? Tenho aprendido a viver contente quando? Em toda e qualquer situação. Sei viver em abundância, como também em escassez. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o seu evangelho? Nós precisamos entender que é importante saber o que vai acontecer depois dessa vida, porque só isso pode trazer paz ao nosso coração. É só isso que pode trazer paz ao nosso coração quando a gente vê tanta injustiça, quando nós vemos tanto roubo, quando nós vemos tanta corrupção social, quando nós vemos tanta corrupção na política, quando nós vemos os perigos de guerra, quando nós vemos tantas coisas ao nosso redor, quando nós vemos tantas pessoas muitas vezes inventando e fazendo mal a você. Você precisa pensar no inferno e ter paz no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus ressuscitou e foi o quê? Preparar a morada para os seus filhos. O nosso Deus é justo. E um dia nós estaremos diante desse juiz. Mas em último lugar nesse texto aqui, estudar, pensar no que vai acontecer conosco depois dessa vida, é muito importante, primeiramente, para entender o seu coração. Você precisa entender o seu coração. Você precisa entender o que Jeremias diz, que o nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas. E sobre todas as coisas que nós temos que guardar, guarda o quê? O nosso coração. Mas nós também precisamos pensar nesse tema, porque isso deve trazer paz ao nosso coração. Paz em meio a tanta injustiça, mas em terceiro lugar no texto, nós precisamos pensar nisso para conhecer o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus, irmãos. E aqui no texto nós vemos, quando vemos essa passagem bíblica aqui, nós vemos que há um apelo daquele homem rico. E o apelo daquele homem rico é primeiro para que Lázaro aliviasse um pouco a sua tormenta. Diz a Lázaro que vai lá e alivia um pouco a minha tormenta. Mas ele usa um argumento aqui, ele usa o argumento desse texto aqui, é o seguinte, ele fala, manda a Lázaro ou alguém voltar lá e falar para os meus parentes. Eu tenho mais irmãos, eu tenho mais parentes que estão lá e não têm ideia desse tema, e eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam ouvir que isso aqui, que essa tormenta, que essa dor, ela é uma realidade. Então, o que é que Abraão responde? Abraão diz o seguinte, diz a eles, eles não precisam ir porque tem Moisés e os profetas. E o que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus, não é verdade? Então, ele fala, não, mas manda alguém lá, porque se alguém daqui for lá, ele vai acreditar. Aí é o que diz o texto aí no versículo Abraão 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é que eu quero dizer aqui, nessa parte do texto? Irmãos, nós não podemos servir a Deus por medo. Porque o servir a Deus por medo nunca vai trazer a verdadeira transformação no nosso coração.
É igual aquele filho que tem a relação com o seu pai simplesmente por medo da punição que o seu pai vai trazer a ele. Por medo de que se ele fizer aquilo, o seu pai vai castigar ele. E o que esse homem rico está insinuando é uma espécie de pressão do medo para que aquelas pessoas mudassem. Mas o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo aí, é que o medo, é que o terrorismo, é que por medo nós nunca vamos transformar o nosso coração. A única maneira de nós transformarmos o nosso coração, a única maneira da nossa vida ser mudada, a única maneira de nós encontrarmos sentidos para a nossa vida, é quando nós experimentamos o amor de Deus. É quando você verdadeiramente se sentir amado. Porque quando você se sentir amado de verdade, quando você entender o que é que significa o amor de Deus, você nunca mais vai querer outra coisa na sua vida. Você nunca mais vai abrir mão do amor de Deus por nada na sua vida. Você nunca mais vai abrir mão de Deus por nada, nem pelos bens que você tem, nem pela sua família, nem por qualquer coisa. Porque aquele que verdadeiramente provou o amor de Deus, é impossível de que ele fique da mesma maneira. É somente quando nós provamos, quando nós conhecemos esse amor, que a nossa vida é transformada. E é por isso que dentro das igrejas, há muitas pessoas que estão na igreja por medo. Há muitas pessoas que estão na igreja porque os seus pais obrigam. Há muitas pessoas que estão na igreja porque ela não tem outra perspectiva. Porque talvez a igreja, essa comunidade é um lugar de refúgio. É um lugar que traz para ela uma espécie de comodidade. É um lugar que traz para ela uma espécie de conexão para as coisas que ela precisa. E ela se sente confortável. Mas o que você precisa estar aqui nessa manhã é por amor. E se você estiver aqui por amor, o que é que Paulo diz lá em Romanos 8? Nada poderá nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, quando nós pensamos acerca do que vai acontecer depois da nossa morte, e nós pensarmos de que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o quê? O seu único Filho, por amor a mim e a você, para que nós não vivêssemos essa tribulação, para que nós não vivêssemos essa tormenta, para que nós não vivêssemos esse sofrimento eterno, para que nós não vivêssemos essa escravidão. Irmãos, quando eu entendo isso aqui, eu vejo que é graça. Eu vejo que é amor. Eu vejo que qualquer coisa que eu fizer não vai ser suficiente para pagar. Eu vejo que se eu vender o que eu tiver e dar, não vai ser suficiente. Porque não existe amor sobre a face da terra maior do que esse. Portanto, eu não sei como você está aqui nessa manhã. Eu não sei se você tem pensado o que vai acontecer com você depois dessa morte aqui. Mas o que eu queria é que você saísse nessa manhã entendendo como está o seu coração. Que você saísse aqui nessa manhã buscando a paz de Deus que excede todo entendimento. E que você saísse aqui nessa manhã sentindo o seguinte: olha, não tem ninguém que me ama mais do que Deus. Não tem ninguém que me ama mais nessa face da terra do que o Senhor. Porque é isso o que o texto está dizendo. Às vezes, irmãos, quando nós estamos no meio da tribulação, às vezes quando nós estamos no meio da dor, às vezes quando estamos angustiados, talvez como Lázaro estava, ali na porta daquela casa, querendo comer as migalhas que caíam da mesa e não conseguíamos, a gente faz aquela pergunta: Senhor, e aí?
estou passando necessidade, estou sofrendo. E aí a gente fala, onde é que está o amor de Deus, não é verdade? A gente não pensa assim. Mas como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, se nós, como cristãos, esperamos as bênçãos de Deus simplesmente nessa vida, nós somos as pessoas mais dignas de pena sobre a face da terra. Você tem que entender que a tua vida não se limita aqui e agora. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas esse passo é um step a mais para a vida que verdadeiramente Deus tem preparado para mim e para você. Você precisa entender isso aqui nessa manhã. Você precisa conhecer esse amor de Deus, esse amor que preenche todo o vazio que você está buscando. Tudo que você está buscando completar nessa manhã, ele pode ser preenchido com algo muito simples, que é o amor de Deus, que excede todo entendimento. Eu gosto muito da ilustração que usava o médico, o pastor Martyn Lloyd-Jones, que foi um grande pregador, chamado o último dos puritanos ali, na abadia do Westminster. E ele usava a ilustração sobre esse texto, dizendo de que nós só vamos valorizar aquilo que nós recebemos quando nós entendermos verdadeiramente quanto custou. Quanto custou o presente que eu e você receberam? Aquele homem que estava ali, aquele homem rico, estava atormentado, porque ele viu que aquela vida era uma vida miserável. Mas Lázaro estava feliz, nos braços, no seio de Abraão, na consciência de que Deus é quem nos consola, de que Deus é quem nos recebe nos seus braços. Irmãos, eu queria que vocês não saíssem dessa manhã indiferente. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Talvez você está aqui nessa manhã enganado. Mas eu, como pastor, estou aqui para pregar o Evangelho e falar da palavra de Deus para você. E não existe outro caminho, senão só um. E esse caminho se chama o quê? Jesus. Que Deus nos dê essa riqueza e essa herança que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Baixa a sua cabeça por um instante. Queria que você pensasse nisso nessa manhã. Queria que você pensasse nessa verdade. Que você pensasse nessa realidade. No final, irmão, só existem dois tipos de pessoas. Eu gosto dessa definição que faz Tim Keller. Ele diz o seguinte, que só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, ou aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade que você quer que seja feita nessa manhã? A vontade de Deus ou a sua vontade? Qual é a vontade que você quer para a sua vida nessa manhã? A decisão é sua. Qual é que você quer? Você quer dizer para Deus nessa manhã, falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Me ajuda a entender o meu coração. Traz paz ao meu coração. Eu quero conhecer o teu amor. Ou talvez você quer seguir na sua luxúria, na sua vida, no seu desejo de ganhar o mundo inteiro, contudo perder a sua alma. Senhor Deus, na tua presença nós estamos essa manhã. E nos humilhamos diante de ti. Eu quero colocar a vida da tua igreja nas tuas mãos. E pedir a tua misericórdia.
Porque só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe as limitações que nós temos. Só o Senhor pode compreender quais são as coisas que têm tirado, ó Deus, o trono do Senhor das nossas vidas. Só o Senhor sabe aquelas coisas que têm tomado o nosso coração, que têm nos distanciado de Ti. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que transforme o nosso coração. Que tire esse coração de pedra e põe um coração de carne. Que o Senhor renove as nossas vidas em Ti. E que nós possamos ter esse nome que o Senhor nos deu. Esse nome, ó Deus, que nos dá essa identidade fundamentada no Senhor, como filhos Teus que foram transformados pela Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, traz paz ao nosso coração. Nós vivemos num mundo tão difícil, com tanta injustiça, com tanta coisa ruim acontecendo, com tanta maldade ao nosso redor. Ó Deus, com tanto desprezo a Tua palavra. Mas nessa manhã, para a glória do Teu nome, ó Deus, traz paz ao nosso coração. Assim como o Senhor disse àqueles que o acusaram e o crucificaram, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, nós queremos conhecer mais e mais esse amor, porque é só esse amor que nos sustenta. Não tem nada mais nessa vida que pode nos sustentar. Porque todas as coisas passarão, mas o Teu amor permanece. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perseverar nesse amor. Nós não queremos servir ao Senhor por medo. Nós não queremos servir ao Senhor por obrigação. Nós não queremos servir ao Senhor por conveniência. Nós queremos servir a Ti, porque nós não temos para onde ir. Porque só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor nos amou e conhece o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser pregadores desse Evangelho. Esse Evangelho que transforma. Esse Evangelho que resgata vidas. Ajuda-nos a ser instrumentos para a glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos colocar de pé? Queria que você desse um abraço ao seu irmão e você dissesse a ele assim: eu te espero lá no céu, meu irmão. Não me deixa só lá, não. Irmãos, nós vamos nessa manhã retirar nossa oferta missionária. Eu quero convidar aqui à frente. Os atendentes que vão recolher as ofertas. Nós vamos tirar nossa oferta missionária nessa manhã. E vamos cantar esse cântico enquanto nós tiramos essa oferta, tá? Vamos lá.